Olá pessoal, mais uma vez, muito boa noite a todos, né, Evandro, Marivaldo? Boa noite. Ontem vocês enjoaram de ver a nossa cara por aí, mas hoje precisamos voltar aqui para fazer uma edição especial para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre um despacho que o Ministério Público do Estado de São Paulo enviou para a Prefeitura, para o prefeito, presidente da Câmara, né, Marivaldo? Sim. O Departamento Jurídico e tudo mais, e parece que houve um converseiro em cima de tudo isso, e a gente hoje está aqui para esclarecer o que é verdade, o que não é verdade, entendeu? E a gente já deixa bem claro que a gente vai fazer isso a todo tempo, tá? É um ano político, é um ano onde... Vamos baixar aqui, só um minutinho. Marivaldo, abaixa aqui. Todo mundo sabe que é um ano político, é aquele ano onde começam a criar os perfis fakes, as notícias fakes. Então, o Canal Eureka vai te ajudar bastante nesse ano. A gente vai estar acompanhando tudo, a gente vai estar correndo atrás de várias informações. Então, como hoje já começou aquele disse-me disse, fulano disse, várias porque divergências, disse, várias divergências, né, Evandro? A gente resolveu, o Marivaldo, na verdade, correu atrás de... Na verdade, a gente foi procurado, né, por Sim. vários servidores públicos pedindo explicação. Você sabe o que está acontecendo? O que aconteceu? Ontem, durante a live, depois também eu cheguei em casa e eu vi que o Guilhermão também comentou lá e a gente acabou não vendo. Eu tinha visto um burburinho no Facebook a respeito disso, mas eu não sabia ainda do que se tratava. Hoje pela manhã já... Eu, Marivaldo, Evandro, a gente normal. A gente estava perdido ontem, né? Exatamente. Quando falaram lá, eu nem sabia do que se tratava. Mas realmente teve esse documento, só que tem gente que está com documento a mais do que veio. Tem folha a mais ali que não procede. Nós vamos explicar tudo isso. A gente vai tentar deixar bem explicadinho para que não haja o disse-me disse. A gente pode ter certeza que sempre exatamente. Que houver necessidade, a gente vai usar essa edição especial do Eureka na área para trazer maiores informações para vocês. Porém, contudo, todavia, a gente precisa esclarecer outras coisas também. Sim, o Gilmar é baitô, não é isso? Não ia falar isso hoje, né? Eu ia falar isso numa edição... Foi mal, E desculpa. outra, hoje não é para fazer piada, hoje é um assunto sério. O assunto é sério. Você vai ver que eu mudei até o tom de voz. Velho. Tom de voz, mudei o tom de voz, caramba. Você é seu cavalo! Bom, é o seguinte, né? Primeiramente, eu quero falar sobre as pessoas que ganharam o brinde ontem do Eureka na área, Marivaldo. Como que faz para retirar? Muita gente perguntando assim, sabe? Pô, eu não sei como faço para retirar. A caixinha de som, Luciano Bolognese veio retirar hoje. Veio hoje na dependência do canal, do estúdio. Trouxe o filho dele. Trouxe o Lucas Bolognese, que olha, de fato, pensa num menino que tem uma desenvoltura imensa para comunicação. Sim, sim. Eu fiquei impressionado, porque o moleque, tamanha inteligência e a desenvoltura dele pela comunicação. Que legal, que legal. Bacana. E aí, eu vou até já aproveitar, eu sei que vocês vão falar assunto sério, eu vou até aproveitar aqui, dizer aqui no ar, a gente vai bolar uma ideia aqui para o mês de outubro, que é o Dia das Crianças, e a gente juntar 3 dessas crianças que têm essa desenvoltura para eles virem fazer o Eureka na área. Bacana. Já pensou? E aí o que acontece? Já tem uma já que tá, a Raíssa diz que quer participar e ela já veio com um negócio de maquiagem. Quer fazer maquiagem, nós vai ter que deixar fazer. Tudo bem. Tem problema nenhum. Então prepara aí as crianças aí, que o mês de outubro tem surpresa para vocês. Pode fazer aí. até uma inscrição das crianças que querem participar para fazer com certeza. Né? O Juarez, o irmão do Vanilson, também retirou lá na Carol o carregador portátil, tá? Tá, o Juarez, então, já sabia como proceder, retirou na nossa amiga Carol Novidades um carregador portátil, né? O pote de sorvete todo mundo sabe, é só ir lá no Danilo. E você vai escolher o sabor que você mais gosta. Ele vai fazer aquele potão caprichado, você vai levar embora. O corte de cabelo é no Nenzinho do corte. Inclusive, quem ganhou o corte de cabelo foi Maria José Funari. Isso. A Maria me ligou hoje perguntando, Marivaldo, aonde que é para eu ir cortar o cabelo? Eu falei, não, esse corte é masculino. Você vai ter que doar, porque é um corte de cabelo e barba, você vai ter que doar para alguém. Eu posso doar para não sei quem? Ela falou, você doa para quem você quiser. Pode. Mas ele tá com o cabelo curto ainda, não tem problema aí. Não tem problema, o brinde tá valendo de qualquer maneira, tá? Sim, ele tem já pago lá um corte de cabelo e barba. Tem a ver, né? Quando ele tem a ver. O Nenzinho do corte, ele fica ali na Rua 4. A Rua 4 é Rua dos Driussi? É na Rua 4. É Rua dos Driussi? Eu não sei o nome. Eu acho que Rua 4, primeira é Colúcio, segunda é Sinibaldi, terceira... Não lembro mais, hein, cara. Mas é Rua 4. Eu acho que é a Rua 4 do Jardim Vanessa.
Um pouquinho para baixo da Tânia Cabeleireira. Tá. É então fácil, porque todo mundo conhece a Tânia também. Um pouquinho para baixo você vai lá, vai. Nenzinho do corte. É só falar com o Nenzinho já tá sabendo que o ganhador é Maria José Funari, que ela pode passar o corte para quem ela quiser, tá bom? É só ir direto lá, tratar de todos os assuntos, e você ainda que não foi, vai lá conhecer o salão do Nenzinho também. O Vale Compra no valor de R$50, quem ganhou foi a Mari Aquino, já sabe como proceder também. Só ir lá no Verô. É só ir lá e escolher algo no valor de R$50, tá? E a pizza Angela Zei, entre em contato com as meninas da Fontanelli Pizzaria. Escolha o seu sabor de pizza. Isso se ela já não escolheu, se ela já não pegou. A Angela Zei deve ter, o nego já deve ter comido já. Do jeito que é guloso. Pessoal, hoje eu nem iria fazer isso, mas eu vou dar uma atençãozinha aqui rapidinha pra gente poder... Manda um alô tá? pro pessoal, Pode enquanto fazer. isso vai chegando mais gente. Isso. Porque esse programa de hoje é exclusivo, assim, de interesse, que todo mundo pode assistir, é claro. Mas é de interesse exclusivo mais para os funcionários da Prefeitura de Santa Ernestina. E você que tem um amigo, um parente funcionário, assiste para depois compartilhar e passar também. Avisa ele aí. Mandar uma boa noite para Natália Ramos, para Dona Joana Castro, para o Alexandre Bezerra, o Flávio Nunes, a Carla Ferreira está com a gente, o Juarez Oliveira Santana também está com a gente, a Vera Sinibaldi, a Vera Lúcia Martins, o Cássio está com a gente, o Claudinei Aparecido Alves de Souza, o Teca Caporice, a Camila Sinibaldi, o Juninho Silva, o Julinho Caporice, o João Nelson, o Igor Lima, o Vanilson, o Fernando, o Lindão Bertolino, meu amigo lá do Paraná, Melissa Figueiredo está com a gente, a Valdirene, a Val, do Lanches, Val está com a gente, a Flávia Valentim, a Lucimar Escobar, o meu amigo Nego e a minha amiga Nega, salve as metralhas, salve Nego, o Danilo Souza está com a gente também, a dona Irma Pascoal. O Danilo falou que já foi buscar também o pote, né? Isso, cadê? A Kátia já veio buscar. Isso mesmo. O Vitor Matinatas está com a gente, a Tatiane Pereira da Silva está com a gente, a Soninha Ribeiro está com a gente, minha amiga Paloma Dunes está com a gente, muita gente, viu? A Lourdes Teixeira está com a gente, a Érica Casarim está com a gente, minha irmã Elisandra Silva está com a gente, a Lourdes Teixeira, Rosângela Conceição, o Evandro Ferreira, a Juliana Valéria, a Maria Luísa, a Plácida Mendes, a Sônia Paleminha, a Ana Paula Morato, a Joelma Ferreira e a Lenise Alcântara, por enquanto. Muito boa noite para todos vocês. Deve ter até mais gente, quando falei o nome aqui, que às vezes aparece que fulano e mais não sei quantas pessoas estão assistindo, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. A gente vê que tem bastante funcionários. E isso, vê que tem bastante funcionários, né? Porque a gente já tinha deixado que era de interesse dos funcionários públicos do nosso município. Bom, vamos contar o que está havendo, né, Marivaldo? Sim, exatamente. Na data de ontem, a Prefeitura Municipal de Santa Ernestina, o presidente da Câmara, Departamento Jurídico da Câmara Municipal, recebeu um despacho que foi enviado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tá? Eu vou ler esse despacho para a gente tentar desenrolar melhor esse assunto. Vamos ler. Na íntegra. Na íntegra. A gente ia tirar foto, mas está muito ruim a imagem, não ia ficar legal aí para você aí em casa, tá bom? Eu tirei um xerox do xerox, então não ficou aquelas coisas. Mas a gente lê e você acredita. Aliás, acho que muitas pessoas já têm esse documento com certeza, em mãos, né? Porque foi esparramado aí pela cidade hoje. Trata-se, isso é o despacho, tá bom? Trata-se de expediente autuado nessa Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica para análise da constitucionalidade. Análise. Lembra bem? Sim, análise de constitucionalidade da Lei Complementar número 22, de 26 de novembro de 2011, e da Lei número 761, de 29 de novembro de 1988, do município de Santa Ernestina, que dispõe sobre o 14º salário e o salário esposa aos servidores públicos municipais. Vejam bem, constatou-se, entretanto, que já existe ação direta de inconstitucionalididade julgada extinta, sem resolução de mérito pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo número 21.73.094, 91, 2019, 8260000. É um número de processo eletrônico, tá bom? Em relação à lei número 761, de 29 de novembro de 1988, que tratava de salário esposa. Tá? Ou seja, então só o salário esposa já foi julgado. Isso. E já foi resolvido.
julgado e extinto, como está dizendo o despacho aqui. Isso, que não houve inconstitucionalidade do salário esposa. Mas posso já falar do salário esposa? Pode, a gente já vai lendo e já vai explicando. O que aconteceu? Tem funcionário que recebe salário esposa e tem funcionário que não recebe salário esposa na prefeitura. Aí... Isso após julgado. Após julgado. Até então tinha sido aquela medida radical, né? Que vai e encerra, que manda parar de pagar. Vamos falar tudo isso. Como eu fui levantar a lebre hoje, aí eu tive que correr atrás dela e pegar depois. Então o que acontece? Vamos lá. Foi feito uma vez uma indicação na Câmara Municipal que o salário esposa ele era inconstitucional e que deveria ser tirado. Aí o juiz determinou que seria tirado urgentemente. Caso houvesse algo que provasse o contrário, depois voltava a receber, mas senão não. Por medida cautelar, ele foi... Isso, retirou. Então ficou um tempo sem ninguém receber o salário esposa. Depois, ele voltou para ser julgado e o juiz mesmo se julgou incapaz desse julgamento. E ele disse assim, vai voltar salário esposa com uma restrição. O marido tem que provar que a esposa não tem renda, que ela não trabalha. Aí tem direito de receber o salário esposa. Se você trabalha na prefeitura, sua esposa não tem renda, você tem direito de receber o valor do salário esposa por mês. A mulher que trabalha e o marido não tem renda, não tem direito. Até então, exclusivo para esposas. Isso. Enquanto não houve trânsito julgado, o juiz tinha realmente mandado cancelar. Todo mundo ficou sem. Todo mundo ficou sem. O juiz agora, por uma medida, vamos dizer assim, menos drástica do que antigamente, e como não houve inconstitucionalidade do pagamento do salário esposa, não tinha como provar, voltou. Certo que é inconstitucional, o salário esposa volta, porém com essas ressalvas. Se ela tem renda, ela não tem necessidade de ter... Aí é inconstitucional. Aí seria inconstitucional. Se ela não tem renda, mas se ela tem renda, se ela não tem renda... Mas eu acredito, Gilmar, que nem todo mundo está sabendo disso. E tem gente que tem a esposa em casa que não tem renda e não está recebendo. Tá? Mas aí é direito seu, segundo tudo isso que nós estamos falando aqui, ó, segundo o que foi passado para nós hoje. Tá? Conversei na Câmara Municipal com o Brauna, conversei com o Verô, que é o prefeito, e também conversei com o Silvio, que me autorizou a citar o nome dele. Sim. Mais como uma medida de um advogado, o Silvio. Certo? Fui conversar com o advogado da Câmara, mas infelizmente hoje ele não estava trabalhando. Certo. O advogado da Prefeitura, quando eu cheguei na Prefeitura, também já não estava mais. Tá? Então vamos lá. Nesse assunto aqui ainda continuando, já foi julgado, que o Gilmar leu, e com certeza não terá outro julgamento. Tá? Assim, não tem nada que seja para julgar. Tanto é que o documento diz o quê? Cadê a parte que diz aqui? Em relação... Constatou-se, entretanto, que já existe ação direta de inconstitucionalidade julgada extinta sem resolução de mérito pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui embaixo, desse modo, a fim de evitar a duplicidade, a fim de evitar que... novamente seja feito o mesmo processo, ou seja, que já foi julgado, a fim de evitar isso... A duplicidade de procedimentos com o mesmo objetivo, ou seja, acabamos de falar... necessário o arquivamento parcial da presente representação, com relação ao citado ato normativo. Ou seja, agora... só está valendo para o 14º salário. Em relação ao salário esposa, ele está pedindo para que arquive, porque já foi resolvido. É isso que eu entendi. E foi isso também que me explicaram lá. Sim. Então isso daqui é exclusivo a quem, Gilmar? Ao 14º salário. Ao 14º salário. Certo? Desse modo, a fim de evitar então a duplicidade de procedimento com o mesmo objetivo, necessário o arquivamento parcial da presente representação, salário esposa, pois já está resolvido, com relação ao citado ato normativo. No que se refere à lei complementar de 22 de novembro de 2011, de ordem, determina-se a realização das seguintes diligências. Essa lei complementar de 2011, ela está aqui, inclusive eu também pedi a lei, ela foi no mandato do Dedé, em 2011, tá? Que está escrito assim, vou só ler a lei para vocês.
Altera o parágrafo único do artigo da lei número 778, de 9 de janeiro de 89. Então, essa lei ela vem já de 89. Sim. E o Dedé, na época, no mandato do Dedé, não é o Dedé, foi votado no mandato, né, em 2011, que alterava. De que forma? O parágrafo único da lei 778 de 9 de janeiro de 89 passa a vigor com a seguinte redação. Parágrafo único, 14º salário, ora instituído, corresponde ao valor do salário mínimo vigente a cada servidor, aposentado ou pensionista. Isso por quê? Porque antes de vigorar que fosse o salário mínimo, era um salário normativo, salário de carteira. Isso. Então, entendeu? Tipo assim, eu ganhava R$2.000 por mês. Vamos supor, eu ganho R$2.000 por mês, o meu 14º era R$2.000. O Gilmar ganhava R$800 por mês. O salário 14º dele era 800. Hoje, a partir dessa data, foi feito que o salário 14º seja um salário base da prefeitura. O salário mais baixo, vamos dizer assim. Isso. Né? Então, quer dizer, não importa se o cara ganha 5 ou 10 mil. O salário aniversário dele é um salário mínimo. Não importa se eu ganho menos que o mínimo, que é impossível, no caso. O salário aniversário. Vai ser salário mínimo. Aquele valor ali. Tá? Então, a lei complementar, essa é a lei. Tá? Que foi alterada, por quê? Em decorrência disso que nós falamos, né? Que foi alterada de salário normativo para salário mínimo. Pronto. Ó, corresponde, passou a partir de 2011 ser o quê? O valor do salário mínimo vigente. Ou seja, salário mínimo. Que rola aí, né? Uhum. A cada servidor, aposentado ou pensionista. Isso. Tá bom? Tá. Então, salário mínimo. Portanto, no que se refere à lei complementar, que é essa que a gente falou agora, determina-se a realização das seguintes diligências. Notifique-se o presidente da Câmara, que foi notificado. Primeiro caso. Para que, no prazo de 15 dias, apresente manifestação, a parte mais importante é essa. Manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto acima. O que o despacho está pedindo, Marivaldo? Está pedindo para que o presidente da Câmara entre lá e fale assim, ó, sobre o 14º salário dos funcionários públicos, isso é constitucional. E prove foi que votado, é constitucional. Foi aprovado. Aprovado. Está aqui, o dinheiro que é pago é de recursos próprios. Vai lá, ele vai juntar tudo o que for preciso. Nós votamos na Câmara, a Câmara Municipal é a favor. E está aqui como chama? Quando foi votado, está aqui o voto, né? A ata e tudo mais lá, o registro da ata e tudo mais. O que ele vai fazer? É o mais importante. Ele vai juntar tudo isso e vai apresentar para o Ministério Público, provando que o ato é constitucional. Entendeu? Então, assim, ó, informar sobre as providências que serão tomadas... Em 15 dias. Bom, isso em 15 dias. 15 dias. 15 dias. Se não fizer isso, aí dá bucha. Tá? Então, manifestar sobre a constitucionalidade dos atos, informações sobre as providências que serão tomadas, tá? Informações sobre sua vigência e eventuais alterações, eles vão ter que informar tudo isso. Quando foi vigorada a lei, quais foram as alterações que teve, que é isso que a gente leu. A Câmara vai ter que informar isso. A Câmara, a Prefeitura em si. É uma parceria, porque todo mundo foi notificado, não, né? Ó, mas a notificação 1 é para a Câmara. Depois tem a 2 que é da Prefeitura, tá? Pode continuar lendo que você chega lá. A continuação da notificação para a Câmara. Remessa de seu texto e cópia do seu processo legislativo. Ou seja, agora eles vão juntar o processo legislativo, de quando foi aprovada. Quando foi feita a lei, quando foi aprovada. Alterada. E se enviar. Teve alteração. Uhum. Isso, com tudo isso, a Câmara vai provar o quê? Que foi um ato constitucional, que foi um ato legal. Correto? Um ato aprovado, né? Aprovado por todos, no caso. Ou pela maioria. Se eu não me engano, né? Teve não sei se foi 7-2 ou 8-1, uma coisa assim. Foi 8-1 porque o Silvio votou contra e ele me permitiu falar por que ele votou contra, eu vou falar no final, tá? Que não é o caso agora. Isso daí de qualquer maneira, foi favorável. Foi quase por unanimidade. Então foi. Mesmo se fosse 5-4, a Câmara votou a favor. E outra, foi legal. Foi um processo legal. Isso. Ou seja, válido, entendeu? Válido, transparente. Constitucional. 2. Notifique-se o prefeito municipal para que no prazo de 15 dias apresente manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos, indicado no objeto acima, e informação sobre as previdências que serão tomadas.
Ou seja, o prefeito, a lei foi votada, veio para o prefeito, foi sancionada. Provou, né? sancionou. Tá certo. O acordo, vamos falar ele não vetou. Vamos falar na nossa linguagem aqui, que nós somos todos caipira. A Câmara aprovou e o prefeito concordou. Tá tudo certo, há uma harmonia entre a Câmara e o prefeito. Beleza, é isso que o Ministério Público está pedindo. Vale lembrar que o Ministério Público não faz retirar nada e nem faz aumentar nada para funcionário. O Ministério Público não é para isso que serve. O Ministério Público é para ver se tem algum processo ilícito, alguma coisa errada, no caso constitucional ou inconstitucional, e entrar em contato com a prefeitura, tentar ver se resolve e mandar para o Tribunal de Contas. Porém, aí o tribunal vem. Porém, uma coisa importante. Para o Ministério Público se manifestar, pode ter havido, pode usar essa palavra? Pode ter havido o quê? Uma denúncia. O que a gente não quer acreditar. O que eu jamais queria acreditar. Você imaginou alguém ligando ou protocolando um documento do Ministério Público reclamando que os funcionários públicos recebem o 14º salário e que é um ato inconstitucional? Aí é para acabar, né? É para acabar. A gente não quer acreditar nisso, certo? Certo, Evandro? Certo, Marivaldo? Não, eu não quero Nós não queremos acreditar nisso, porque se o Ministério Público se manifestou, pode ter havido uma denúncia, ou pode ter havido atos de diligências em todo o país por parte... Mesmo porque existem muitas prefeituras que até foi cortado por ordem do tribunal. Sim. Então, é uma coisa que eles estão pegando no pé. Sim, gratificações. Por isso que a gente não pode falar aqui que alguém denunciou. Não é isso. A gente está falando que assim, quando o Ministério Público age, existe a forma de agir por denúncia e existe a forma de diligências em todo o país, que apura irregularidades de diversas áreas. O que eles querem saber é se está irregular ou não. Ou não. Certo? Se estiver irregular, vai ser julgado e cada um que se responda por... Mas até então, está tudo dentro da legalidade. Acesso aos autos será garantido através da remessa de e-mail, contendo cópia digitando e grátis. Bom, beleza. Só vou dizer aqui que o documento assinado eletronicamente e foi recebido no dia 2/7, que foi ontem. Pode ler tudo isso aqui, ó. Foi eletronicamente por Patrícia Salvador Veiga, promotor de justiça, assessor em 2/7/2020, às 9h16, conforme artigo 3º, artigo 1º, 3º, B da Lei Federal 11.419/2006. Tá? E a autenticidade do documento pode ser conferida nesse site. A gente tem a cópia do documento aqui. Tá? Se alguém também quiser, Gilmar, só dá licença. Pode falar. Mas se alguém quiser ver a autenticidade desse documento que foi mandado, pode ser feita no site. Só que aqui não tem o site, aqui tem um link só. Sim. Que era para a pessoa clicar lá. Então eu não sei qual que seria o site. Tá, o que a gente está querendo dizer? Mas o código verificador é 0838025. E o código CRC é 491100F0. Então, se alguém tiver o site... Por que nós estamos falando todo esse número de leis e tudo mais para vocês? Porque se alguém quiser verificar, vai ver que o despacho é esse. E tem gente com folhinhas a mais. É esse o grande problema. Mostrando coisa antiga, que já foi vetado, que já foi votado, resolvido, julgado. Inclusive está misturado o salário esposa junto no meio desse contexto. Isso, entendeu? Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que o despacho trata-se disso, da legalidade e da constitucionalidade do 14º salário somente. Tá? E a maioria das pessoas que conversaram comigo também não leram com dessa forma que a gente leu aqui. Com essa precisão, eu também li dessa forma, eu entendi o que está aqui, mas mesmo assim eu fui procurar. Fui procurar a Câmara e fui procurar a Prefeitura, que também me esclareceu da mesma forma que eu havia entendido. Certo. Agora o Gilmar, antes de começar, ele leu, entendeu da mesma forma também. Então, quer dizer, eu acho que nós não somos todos tão burros assim para... Né? Então, tem gente dizendo, em 15 dias vai ter que tirar o 14º salário. Não. Sabe o que acontece? Algumas pessoas, Evandro, eu acho que era isso que você até ia dizer. Você aproveita de um ano político, de um ano eleitoral, faz um terrorismo na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça de funcionário público, porque o funcionário público lida diretamente com o povo, entendeu? Mostra um documento de qualquer jeito, não lê, não explica, Marivaldo, não, sabe, não prova que há
não prova A mais B, não, sabe? Então, simplesmente faz aquele terrorismo, prefeito, a Câmara vai tirar o 14º salário dentro de 15 dias. Olha, o tribunal não é nem o tribunal, hein? Eles falam assim, o tribunal deu 15 dias. Então, não caiam nessa. Também falaram para mim, o Ministério Público vai tirar. Então, primeira coisa, o Ministério Público não tira nada. É o tribunal que tem esse poder. Porém, o que está aqui nesse papel não está escrito quando é para fazer, qual que é a palavra que eles usam quando é para fazer, quando é para executar, né? Não está escrito aqui que é para executar isso aqui. Está dizendo que é uma tem que prestar conta. Análise. Está dizendo que é uma análise. É uma notificação, na verdade. Isso, exatamente. Né? Veja bem, se depois de tudo isso, o Ministério Público achar que trata-se de um ato inconstitucional. Vamos lá. Vamos tentar explicar certinho para quem está em casa entender. Né? Suponhamos que o presidente da Câmara, o Brauna, vai lá, junta tudo que está pedindo aqui. O prefeito junta tudo que está pedindo aqui. Manda para eles e fala aqui, está sendo pago o 14º salário para os funcionários. É um ato legal, foi votado, foi aprovado. Eu sancionei e está todo mundo recebendo direitinho, bonitinho, em dia, está pago. Aí eles vão analisar tudo. Se eles falarem assim, beleza, a ação fica extinta, como foi a do salário esposa. E morre o assunto. Não toca mais no assunto. Não vai julgar de novo o mesmo processo. Suponhamos agora que eles falam assim, não, mesmo assim, a gente acha que é inconstitucional. Porque eu acredito, Marivaldo. Pelo menos que haja uma lei superior. Isso. Agora veja bem, como que é uma lei superior se até o 14º salário dos aposentados foi aprovado? Exatamente. Isso. Não é inconstitucional, eu acredito correto? que vai juntar essa base para poder comparar Exatamente. Então, veja bem. Mas, na pior das hipóteses, no pior quadro que a gente possa imaginar, o Ministério Público manda lá para a sua bancada de juízes que eles têm lá e eles decidem por unanimidade que é inconstitucional. Vai notificar quem? Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas que vai notificar a prefeitura, dar um prazo para regularizar a situação. Então, gente, não deixem que façam terrorismo na cabeça de vocês. Ainda mais num ano como esse, que é normal, viu? E eu vou falar, nós do canal Eureka, tá decidido, você sabe disso, eu não sou candidato, foi confirmado isso aí. Eu não estou aqui fazendo política, porque esse dia me acusaram de mas você não pode falar tais coisas, porque então eu não vou me envolver com política, porque a gente está aqui, porque nesse ano político a gente vai separar os homens dos meninos. Exatamente. Tá? A gente vai separar os homens dos meninos. Porque começou a vir coisa que está errada. Sem pé, sem cabeça, mentira. Vamos ver o que está acontecendo. Nós vamos analisar os fatos, nós vamos passar aqui certinho para vocês. Tá? Então, quando alguém vier, fica tranquilo, traz até a gente vai investigar, vai entrevistar, vai chamar para conversar. Nós como imprensa, nós vamos atrás de apurar os fatos. Nós como imprensa, todos nós aqui temos MTB de jornalista, nós vamos entrar na prefeitura, nós vamos conversar com o prefeito, com temos o autonomia para poder. Autonomia para isso, a gente esclarecer os fatos. E não estamos hoje aqui para defender prefeito nem vereador. Imagina. Ao contrário, a gente só está aqui por causa dos funcionários que deram credibilidade a nós e vieram primeiramente conversar conosco, em vez de nem foram conversar com os vereadores. Vieram falar com a gente para ver o que estava acontecendo. A gente, como não sabia, eu passei quase o dia todo hoje, em cima disso daqui para tentar entender, para ele não chegar aqui e falar borracha. Resumindo, o vereador está pedindo para cortar 14º salário? Não. Votaram a favor. Vereadores votaram, 8 vereadores votaram a favor de manter o 14º salário. Prefeito está querendo tirar o 14º salário de vocês? Ele acatou. Não, porque ele sancionou e está sendo pago. Aí alguém vai falar que teve uma lei, que teve uma indicação do próprio prefeito para tirar. É verdade. O Verô fez essa indicação, que na tal época foi para a Câmara, essa indicação, para tirar. Aí é o Verô que vai explicar melhor. Ele prometeu, Gilmar, para mim, que terça-feira ele fala. Porque ele quer ver tudo o que está acontecendo de verdade, ver com o jurídico. Ele quer analisar os fatos, né? Ver com o jurídico e já vir com uma resposta. Aconteceu isso e nós vamos agir de tal forma. Então, é só o Verô que pode explicar por que ele mandou isso daí. Como fala? Essa indicação para a Câmara para retirar. Ele vai explicar por que ele mandou.
se teve uma pressão em cima dele, se veio do tribunal, se foi indicação, notificação do Tribunal de Contas ou não, ele vai explicar por que ele fez aquilo. Porém, quando a Câmara não aprovou, aí ele deixou como estava. Ele falou, não, se a Câmara não aprovou, eu não vou entrar contra a Câmara e mesmo assim fazer. A coisa que ele poderia ter feito se quisesse. Pois é. Mas então, ficou como está. Então foi aceito pela Câmara e pelo prefeito, até onde nós sabemos. Certo. Eu quero ler 2 comentários que eu achei interessante aqui, ó. Vai lá. Guilhermão Bonacchini. O Guilhermão não é funcionário público, né? O pai dele tem mais parentes da família que mas desde ontem parece que foi ele que também publicou no nosso canal, nossa live. Se manifestou. Ele foi um que citou ontem, não vendo. E a gente tem que ter cuidado quando publica alguma coisa, assim, para ter certeza do que está publicando, gente. Se é verdade, se é mentira. Tem muito cuidado com fake news. Até na televisão está aparecendo muitas propagandas sobre fake news. Ele falou assim, a verdade é uma só. Se os funcionários todos fossem unidos, essas coisas não aconteciam. Até porque já ganham pouco. Aí vem os colarinhos brancos e tiram o que podem. Aí quando o funcionário se recusa a trabalhar, vocês acham que ele está errado? O que eu quero explicar para você, Guilherme? Meu amigo Guilherme. A questão aqui não é o fato dos funcionários serem unidos ou não. Não é essa a questão. O fato dos funcionários se fosse unido, e se isso viesse de fato do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, não importa. Não tem o que o prefeito possa fazer ou o que a Câmara Municipal possa fazer que vai impedir uma decisão do egrégio tribunal ou do Tribunal de Contas. Tá? O que a gente quer deixar claro para vocês é que é um ato que a Câmara votou a favor do que continuasse recebendo e o prefeito acatou, sancionou. Por mais que ele tenha indicado, mas ele acatou. A Câmara votou a favor e ele, né, foi lá e sancionou. Beleza, estão todo mundo recebendo. Agora, se o tribunal quiser tirar, é uma baita sacanagem. Aí sim. Só que aí, Marivaldo, a gente tem que lembrar que se o tribunal quiser tirar, a gente tem que lembrar que a gente não pode ficar criticando o vereador. Não. A gente não tem que lembrar que não pode ficar criticando o prefeito. Porque se é uma decisão do tribunal, e por mais que o prefeito tenha sancionado e a Câmara aprovado, a Câmara aprovada e o prefeito sancionado, mesmo assim o tribunal vai lá e tira, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de consciência, de não ficar chamando, porque fulano de tal, porque vereador, porque a gente tem que entender que é uma decisão que vem de cima. E nem usar isso como um argumento político, que é uma desgraça quando está chegando a porcaria da política, que aí junta tanta coisa para poder atacar uns aos outros, que é só por Deus. Mesmo porque neste caso aqui, a gente que cobra bastante dos vereadores, do prefeito, né? Eu principalmente cobro bastante, eu bato de frente com eles mesmo, em relação a muita coisa. Só que nesse caso aqui não é culpa deles, em nada. Exatamente. Eles fizeram a parte deles. E vocês podem ter certeza que se a gente tiver que fazer uma edição especial para julgar algo que a gente também acha que foi errado da Câmara do Prefeito, a gente vai fazer. Isso eu deixei claro para ele também, né, Marivaldo? Falei esses dias para ele. Mas que o que fosse preciso. Só que nesse caso aqui a gente teve que vir a público para esclarecer, porque senão vira uma bola de neve. Mas já está virando, hoje mesmo. Um monte de sujeira, um monte de mentira, e tem que ter muito cuidado hoje com isso. Agora, uma coisa eu tenho certeza, até o final do ano, pelo menos, não vai mudar nada, vai continuar do jeito que está. Sim. Hoje mesmo no mercado... Só terminar aqueles comentários que eu estava lendo aqui, rapidinho. A Eliana José Pinheiro falou assim, se existe desde 1988, por que só agora deu esse problema? A Natália Ramos falou assim, por que o Ministério Público quer investigar se isso é de comum acordo, tanto da Prefeitura quanto da Câmara? Aquilo que a gente disse, tá? Ou por uma questão de denúncia, estava tudo indo bem, não estava? A lei de 1988, estava tudo indo bem, não estava? Aí agora o Ministério Público vem querer investigar se é constitucional ou não. Natália, Eliana, provavelmente por causa de denúncia, que alguém pode ter ido denunciar, os funcionários da Prefeitura, ou veja bem, por mudanças e alterações das leis durante esse período. Sim. Tá? O governo veta uma coisa, veta outra. Hoje o que era legal, amanhã não é mais. Ontem o que não era legal, hoje passa a ser. Você vê o que aconteceu com a aposentadoria. O que era válido para uns, já não vale mais, entendeu? Então as leis mudam. Quando as leis mudam... Errado. Quando as leis mudam... Eu sou contra. Não, quando as leis mudam, o que acontece? O Ministério Público começa
a ver quem está adequado à lei ou não. Não, mas eu sou contra. Se, por exemplo, mas tem alteração, é inconstitucional receber o 14º, mas pelo amor de Deus, gente, para com isso. O cara já não ganha quase nada. O salário do funcionário público é defasado. Marivaldo. O salário do funcionário público é super defasado. A lei aqui, ó. Agora vão bater em cima ainda para tirar o 14º do cara ainda. A lei. Isso que eu estou falando é do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Estou falando do prefeito e do vereador. E dos vereadores que aqui em Santa Ernestina fizeram a parte deles. Sim. Entendeu? Porém, eu acho que é uma baita sacanagem tentar mexer nisso daí. Tá. Se tivesse outras coisas, tudo bem. Por exemplo, Gilmar, você vai falar, só assim. Sim. Por exemplo, tem funcionário que está ganhando hora que não faz. Aí tá bom. Aí é legal. Aí tá certo. O funcionário tem que ganhar por aquilo que ele faz. Entendeu? Tem funcionário que não vai trabalhar e mesmo assim ganha. Tá certo, aí tem que bater em cima. Ministério Público, Tribunal de Contas. Agora, tentar tirar um benefício dos poucos que o funcionário público já tem. Sim. Entendeu? Isso não tem um plano de saúde, não tem. Agora vai tirar um. Né? Exatamente. Olha o que a lei, quando ela foi alterada em 2011, né? Quando ela foi alterada em 2011, olha o que a lei fala. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, retroagindo seus efeitos para 1 de janeiro de 2011. Ou seja, né? O que a lei está falando? Que tem que ter um caixa próprio para pagar o 14º salário. Então, se a prefeitura angariou o fundo e tem caixa próprio para pagar o 14º salário, que tribunal que vai ser contra? É uma lei municipal, pô. Você entendeu? É dinheiro municipal, né? Gente, bom. É tipo o prefeito falar, não, eu tenho dinheiro, eu quero dar um pouco mais para o funcionário, não posso aumentar o salário, mas eu vou dar um 14º. Vota a lei, a Câmara votou. Porque, olha, se o governo quiser tirar a ideia, aí a sacanagem é muito grande, Gilmar. Porque daí não existe. Creio eu que não vai ser tirado. Creio eu que isso vai ser arquivado, vai ser extinto esse processo, porque não tem porquê. Não existe porquê. O dinheiro não vem do governo, é público, é municipal. Não tem constitucionalidade nisso. Eu não vejo nada absurdo em cima disso daqui. 14º salário é uma vez por ano. Ainda mais tratando para funcionário que merece muito mais do que isso, né, na verdade. Né? O funcionário público é chamado de vagabundo, falar que não gosta de trabalhar, que não sei o quê. Tudo isso é falado do funcionário público. Agora, na hora que tem um 14º aí, vem o governo querer tirar. Não, eu sou contra mesmo. Sim. Sou a favor do funcionário, por isso que que nós combinamos em fazer hoje esse programa extra aqui por causa disso. A Eliana falou assim, ó, a Eliana José Pinheiro Paloski. Funcionário não ia denunciar. E você disse quem fez a indicação. Então, não há funcionário envolvido. Olha os aumentos que a gente vem ganhando. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Realmente, que funcionário em sã consciência, que recebe o 14º salário, iria denunciar. Não ia denunciar. Gente, a gente não está... Deixa eu deixar bem claro, Eliana. Dizendo que foi denúncia. Ninguém está afirmando aqui que foi denúncia. A gente fala que pode ter partido de uma denúncia. Mas eu acho que não é, não. Por exemplo, Marivaldo, às vezes a pessoa está pensando assim, ó. Se o prefeito antigamente indicou para que fosse retirado, por que não pode ser ele que foi lá também e moveu uma ação? Agora, veja bem. E tem gente também pensando que pode ser a oposição ou alguma pessoa que é candidato que quer atrapalhar. É isso que eu ia dizer. Ou o prefeito veja também. Bem. Então veja tem esses dois lados. Que prefeito iria fazer isso num ano de, talvez até de reeleição? Que prefeito que iria fazer isso? Tem que ser muito pinel da cabeça. Fala a verdade, Eliana. Fala a verdade. Agora, há também boatos de que pode ser a própria oposição. Isso é boatos. A oposição faz... Mas eu não acredito, Gilmar. Também não, Marivaldo. Eu não acredito, porque eu conheço esses vereadores. Eu acho que não tem ninguém ali que seria capaz de fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus, gente. Eu acredito ainda nesses vereadores aqui, que é impossível. Eu acho que não teve ninguém. Eu acho que isso é um processo que o Ministério Público está investigando em todos os lugares e chegou a vez de Santa Ernestina. Bom, eu acho isso. Eu quero achar isso. Eu quero, mas não sei. De qualquer maneira, nós estamos aqui hoje para esclarecer isso para vocês. Calma, não vai perder o 14º salário dentro de 15 dias. A Câmara vai juntar documentos, a Prefeitura vai juntar documentos, vai enviar ao Ministério Público para provar que o ato é legal,
constitucional, a gente vai aguardar a decisão do Ministério Público, e vocês podem ter certeza que vai ser assim como foi o salário esposa, que por hora foi lá e determinou que mudasse algumas regras, mas porém poderia continuar a receber. Agora, um 14º salário não tem que interpor regra, vale para todos os funcionários, ou vale para um, ou vale para todos, ou não vale para nenhum. Para nenhum. Simples assim. Tá? E nesse levantamento de lebre, surgiu também o auxílio não, o Vale Alimento, né? Que a prefeitura paga, é isso? É Vale Alimento? É o Vale Alimentação. Vale Alimentação, que a prefeitura paga, e eu também já fui atrás disso daí para ver o que realmente ocorreu. Então vocês lembram, quem assiste o canal Eureka nas sessões da Câmara, lembra que foi falado sobre isso daí, e que o funcionário público que tivesse inativo ou afastado, durante um ano ele continuava recebendo. Né? Só que foi realmente, a partir de janeiro, foi dado inconstitucional isso, e a Santa Ernestina perdeu. Então todos os funcionários que se afastar, ele só tem direito a 15 dias. Depois que entrou no INSS, a prefeitura não pode pagar mais para ele. Pois é, julgou inconstitucional. Foi julgado inconstitucional. Aí a prefeitura ou o prefeito tem... Entendeu? Mesmo. Olha, o Edson está falando aqui... Quem faz parte da prefeitura, que é aposentado ou afastado, ou coisa desse tipo, também foi cortado, tá, Gilmar? Muito bem. O Edson Dionísio da Silva falou assim: gostaria que vocês do canal Eureka conversassem com o prefeito e os vereadores, como esses dias inaugurou uma biblioteca, que possam ativar também as piscinas com aulas de natação e hidroginásticas. E o término do ginásio de esportes inacabado, que poderá ajudar com a educação e esporte para as crianças, jovens, adolescentes e adultos. Edson, isso vai ser um tema que a gente vai debater bastante com os candidatos a prefeito, né, do próximo pleito e da próxima eleição. A gente vai ter programas especiais com entrevistas aos candidatos, tanto vereador como prefeitos. Isso é um tema que a gente vai bater muito em cima, ou por que não reativar as piscinas. E esse é um Quanto custa isso aos cofres públicos, entendeu? Esse é um assunto que já está na minha pauta, Gilmar, das piscinas, porque eu também questionei que essas piscinas estão lá há muito tempo. Dobrada que tinha, enterrou. Dobrada acabou com as piscinas. E com todos que eu falo, já adiantando para vocês, com todos os políticos, o pessoal envolvido aí, o pessoal dentro da prefeitura, da administração, eles falam que não tem como uma prefeitura manter uma piscina dessa. Então vamos correr atrás, vamos tentar saber por quê. Mas assim, veja bem, ali você tem um sistema de tratamento. Sim, é muita coisa. Você tem que ter médico para fazer exame médico, separado do... Você tem que descentralizar o atendimento médico, não é mais no posto. Você tem que ter salva-vida. Você tem que ter segurança patrimonial 24 horas. Sim. Você tem que dispor de uma viatura de emergência caso haja um caso de afogamento, criança, alguma coisa. Vocês fazem ideia do quanto isso é muito onera nos cofres públicos por uma cidade que ainda não tem... Eu não estou aqui defendendo o Marivaldo, cansado de falar isso, mas a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão. Não, Gilmar, mas isso aí não é defender ninguém, porque passou pelo Dedé, passou pelo Ricardo e agora está no Verô. Sim. É uma coisa que não teve. Foi o Belmirim que fez, funcionou no final do seu mandato. Isso, não funcionou. Se funcionou, foi muito pouco, e depois teve que parar. E aí, nem Dedé, nem Ricardo e nem Verô. Agora, sabe quando eu falo para você que se um dia tiver que ativar, vai ativar novamente? Quando a gente tiver com o Distrito Industrial funcionando a todo vapor, com as empresas trabalhando, pagando fundos para o município, imposto, o pessoal trabalhando, comércio movimentado, a cidade tendo seu rendimento, tendo condições de bancar uma área de lazer como essa. Mas são perguntas que nós vamos fazer para todos eles. Até os futuros, os candidatos aí para a próxima eleição, a gente vai fazer se eles têm pretensão de ativar e como seria a manutenção, de onde que eles iam tirar dinheiro para realizar essa... Então, a prioridade agora a prioridade é emprego para a cidade, né? Pois é. A Natália falou a mesma coisa que você, Evandro. Acho que essas coisas têm muita importância, mas precisa focar no parque industrial agora. Piscina não vai trazer emprego, nossos jovens precisam de trabalho. Concordo com você, Natália. A gente não vai estender em outro assunto, porque o assunto hoje foi... o que é prioridade, né, para a cidade. Ô, Gilmar, eu falei que eu ia falar sobre o Silvio, por que ele votou contra, ele me deu uma explicação hoje. E eu acho assim, que é coerente e pertinente da minha parte, principalmente porque eu fui o cara que, na nossa live da sessão da Câmara, eu fui lá e falei
e digitei, nossa, parece que tudo o que é a favor do povo, o Silvio vota contra. Fui eu que falei isso. E ele me chamou a atenção no outro dia. Alô? E no outro dia, ele veio e me mandou o WhatsApp, a gente acabou discutindo tudo mais, lá eu e o Silvio, em relação a isso daí. Hoje ele me deu uma explicação. E inclusive ele falou, quando eu estou nervoso é complicado. Não, tudo bem, mas também não procede, né, Silvio? Se está nervoso e não está, vamos conversar sério. Tem que ter controle, né? Tem que ter controle. Tá ali, tem que ter controle. Vai ser igual esse desgraçado aqui? Não, tá você agora foi jogando... Mas aí o Silvio me explicou. Ele falou assim, Marivaldo, por que eu votei contra? Eu falei, por quê? Eu quero saber. Você sabe, Gilmar, por que ele votou contra? Você sabe, ideia. Evandro? Alguém sabe por que o Silvio votou contra? Bom, isso foi o que o Silvio me disse. Não é o que eu estou dizendo, tá? Inclusive porque eu já disse que eu fui o único, eu fui o primeiro lá na live que, desci a lenha dele. Então, o que ele falou para mim? Ele falou assim, havia um acordo com o Ministério Público que, se fosse tirar, porque na verdade ele não votou contra tirar o a favor de tirar o 14º. Ele votou assim, que os próximos concursos não tivessem mais. E quem tivesse, que manteriam os direitos, isso. né? Diz ele que havia um acordo com o Ministério Público de que se da agora para frente tirasse o 14º, não mexeria em quem já tem. Quem já tem o direito adquirido. Quem já tem o direito adquirido. É exatamente isso daí. Então, por isso, diz ele, que por isso que ele bateu em cima de tirar e não mexer mais. Aí uma garantia para quem já tem. Porém, a maioria dos vereadores, ou todos os outros vereadores, entenderam que, se faz isso, o cara entra hoje, ele passa a experiência dele, daqui 1 ano, 2 anos, o cara fala, não, peraí, não é porque que ele recebe ou não recebe. Ele vai acionar a justiça. Mexer na casquinha da ferida. Exatamente. Aí, entenderam-se, os outros vereadores entenderam que, se alguém mexe, o tribunal fala assim, bom, então, já que não... Tira de todos. Vamos tirar de todos. Entendeu? Então. Pronto, acabou. Fica resolvido assim. Silvio, havia uma garantia que isso não aconteceria. Não sei. Segundo os outros vereadores, isso poderia acontecer. Essa é a explicação que eu trago do Silvio. Pelo sim, pelo não, preferiu-se que todos recebam até que o Ministério Público... Se quiser tirar, que tire de todos. Tire de todos. Se for tirar, que tire de todos, né? Tanto é que a maioria dos vereadores entenderam dessa forma. Eu também ainda continuo com esse pensamento, né? Por que vai favorecer só quem já tem e quem entrar não tem? Acho que tem que ser, justiça seja feita para todo mundo. Eu ia encerrar o programa, mas o Rodolfo Antonielli falou uma coisa aqui que eu achei bastante interessante. Por que não passar a administração das piscinas para a instituição privada? Isso seria uma boa ideia. Mas será que alguém gostaria de assumir? Será que o fluxo de gente, será que teria fundo suficiente para bancar uma administração privada? Não, mas a privada... Ela tem que levantar dinheiro, porque se for para a prefeitura manter a privada, a prefeitura mantém. É isso que eu estou falando. O que pode acontecer no futuro, o Rodolfo, e por causa disso que eu falei que eu achei muito interessante o que você falou, o que pode acontecer no futuro é um subsídio da prefeitura. Uma parte da prefeitura... Uma quantidade bem inferior. Um subsídio. Uma quantidade que a prefeitura vai lá e ajuda, tipo assim, a manter um custo básico, e a iniciativa privada entra com cobrança de exames, pagamento de mensalidade. Isso seria bacana, é um negócio a se estudar, hein? Negócio a se pensar. Atenção, senhores vereadores aí, ó. E no plano futuro agora, após as eleições, né? Vamos ver os projetos dos futuros políticos da cidade. Agora, se houver uma empresa interessada em tocar as piscinas e tudo mais, com hidroginástica e tudo isso daí que há nos clubes, aí eu acho que a prefeitura já tem o local pronto. É só ceder. O Guilhermão falou assim, no próximo programa de vocês, acho que vocês deveriam ver os lugares irregulares que tem na cidade. No bairro Novo, feijão plantado nas esquinas, que atrapalha a visão no cruzamento, lanchonete sem banheiro e alvará. Ia ser uma boa. Depois disso, ver quem anda pegando cesta básica sem ter precisão. Ô Guilherme, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não faz esse trabalho. A gente nós não somos investigadores, nós não somos fiscal da prefeitura, nós não somos, você entendeu? Nós somos uma imprensa. Caso alguém faça uma denúncia, a gente vai apurar. A pessoa que fez a denúncia tem que ser responsável pela denúncia, tem que aparecer, tem que manifestar, tem que aparecer o nome. Agora, nós não fazemos isso. Você já imaginou, Guilhermão? A gente andando pela cidade com uma câmera, o que é isso?
Ia pegar tem condições, 750 milhões de irregularidades. Então, sem contar que o povo ia bater em nós. Eu seria o primeiro, sou mais fraco, seria o primeiro. Pensa pra você ver, não é assim que funciona. A gente vai estudar o quê? Caso haja uma denúncia, caso haja uma irregularidade que seja a ponto de ter que haver uma reportagem para mudar. Caso contrário, não. Gilmar, entendeu? Perguntaram pra mim, por que vocês não filmam aí? A pessoa andando sem máscara, os lugares abertos. Que tem aglomeração, tem gente usando droga não sei aonde. Então, por que vocês não vão? Batem em cima e dizem, pô, cara, se nem a polícia tá batendo... Não, cai fora que eu vou me eu não sei. com isso. O Guilhermão tem uma visão diferente de nós. Ele acha que nós tem que sair pra rua com a câmera assim no carro, filmando tudo, sabe? E não é por aí, Guilhermão. Não dá. Não é assim, tá? E... Vai apanhar, o canal Eureka vai acabar rapidinho. Até porque algumas irregularidades são fáceis de ser sanadas. Vocês procuram a pessoa certa, os responsáveis, faz. Caso não haja uma resolução e seja algo pertinente, aí se procura a nossa equipe, a gente vai lá procurar saber o porquê que não resolveu. E aí, é assim que funciona, e tá aí bom? acende um alerta, então, para os vereadores que são fiscais. Sim. Acende esse alerta para eles olhar, os vereadores que estiverem assistindo, já vê o que foi passado aqui para vocês fiscalizar também. Vamos aí, né, gente? A Eliana... Porque, tipo assim, se tem rua que tem feijão plantado que atrapalha o trânsito, quem tem que cuidar disso é o departamento de trânsito da cidade. Não está cuidando, quem que tem que fiscalizar? Os vereadores. É para isso que está. Tem boteco sem banheiro, sem... como chama? A infraestrutura de... como chama? Hidráulica. Isso, essa parte aí que envolve saúde. Sim, no caso desse daí, né, tem boteco que está com esse problema. Quem tem que ver? É a vigilância sanitária, a saúde da cidade. Não está vendo? Vereador, é a sua parte. Aí quando vocês veem que não resolveu, aí tudo bem, vocês chamam a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas se você esperar, que nem a Eliana colocou aqui, ela concordou com o Guilhermão. Ela falou, pode esperar sentado, meu amigo. Eliana, se você estiver esperando isso de nós, pode esperar sentado mesmo. Com certeza. Pode esperar sentado mesmo, porque a gente não vai sair pela cidade, tá? Porque, primeiro, existe os funcionários públicos responsáveis por isso, vereador, fiscal, prefeito, e vocês, às vezes, em vez de procurar direto eles para fazer uma reclamação, às vezes até procura a gente. E não é por aí o caminho. A gente vai ajudar no que for preciso, desde que não haja uma solução pacífica. Tá, okay? E aí nessas horas vocês pensam agora na próxima eleição, porque tem muita gente que não cobra vereador, porque sabe, né? Deve ter, né? Recebeu alguma coisinha e não tem coragem de cobrar os seus vereadores, né? Então é o seguinte, próxima eleição, pensa no seu voto, tá? Porque na hora de cobrar, você vai lá e cobra o seu candidato, tá certo? Porque nós aqui, a gente vive cobrando vereador e prefeito e a gente, de vez em quando, leva umas cacetadas deles. Porque os vereadores, tem alguns vereadores que não gostam muito do canal Eureka. Por exemplo, o Guilhermão. Não gostam muito de alguém. Então, o que o vereador faz, Gilmar? Se eu puder, eu dou uma palancada lá. Sim. O pessoal da administração, tem gente que não gosta muito do Marivaldo. Porque, o Marivaldo fala demais. Não é que fala demais, o Marivaldo cobra. Mas a gente cobra dentro daquilo que a gente pode cobrar. Sim. Esse tipo de coisa aqui é uma coisa simples de resolver. E você mesmo, porque votou, que elegeu um vereador que está lá eleito, você pode cobrar dele? Pode cobrar dele, viu? A Helena falou assim, ao invés de rever o valor... A Helena Gonçalves é a nossa enfermeira lá, amiga. Lá. Ao invés de rever o valor do salário de alguns profissionais, como da enfermagem, que está ali 24 horas de domingo a domingo, e não ganha o suficiente... para se manter, ainda estão querendo tirar o que tem. Fala sério, Helena, não sei se você pegou o programa do começo. A gente explicou certinho, tá? Se você não pegou, assim que a gente terminar, depois de 5 minutinhos a live está disponível, você vai lá. A gente leu o decreto, explicou tudo certinho para você ficar acompanhando, tá ok? O que estavam pensando, mas não é nada disso. Bom, vocês acham que algum vereador vai atrás e perde os votinhos? Santa Ernestina tudo pode e a lei faz vista grossa por causa dos votos, não foi. Olha, Guilherme, por você, isso é causa da fiscalização. Eu concordo com você, porque realmente, principalmente em Santa Ernestina, que é uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, eu acho que tem muita vista grossa em relação a muitas coisas. Concordo plenamente com você e acho que realmente deveriam bater em cima. Mas, tipo assim, não vai ser 3 patetas aqui, tem que ser a população, né? Mas eu concordo com ele tem razão nesse quesito. Só que na medida do que é possível pra gente, a gente vai. Certo? E aí você não vende voto, viu? Porque aí você vai ter autonomia para você cobrar o teu vereador. Ok? Pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês. A gente não vai estender mais o programa de hoje, porque o intuito foi alcançado.
O objetivo foi atingido. Era isso que a gente queria passou. passar, né? A gente espera que tenhamos elucidado suas dúvidas aí de uma forma bem clara, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, assiste o programa de novo, vai ficar gravado aí na nossa timeline aí. Tá? Assiste o programa de novo, tira suas conclusões. Qualquer dúvida, procure seu vereador, procure o prefeito, está lá, acessível lá no gabinete, marca um horário lá com ele também. Você já vê que de repente não é nada disso que estão pregando aí para vocês. Sim. Tá bom? A gente vai estar sempre à disposição do serviço para fazer um serviço aí de denúncia, de comunicação para a população. Sempre à disposição de informar os munícipes dos trabalhos da prefeitura. Tá? E é isso aí. Nessa eleição, vocês já estão vendo que muita coisa vai acontecer. E a gente vai tentar, na medida do possível, ajudar para, quebrar alguns paradigmas aí, algumas coisas que o pessoal fala que é verdade e não é, algumas coisas que não é verdade o pessoal fala que é. A gente vai aqui tentar ajudar muito vocês aí durante esse processo. Um costume antigo que Santa Ernestina tem, né, Gilmar? É assim, parece que anda com tapa na cara, assim, tem que ser desse jeito. A gente tem condição de outras possibilidades dentro desse âmbito político e tudo mais, né? Mas desde que beneficie o povo. Então a gente está aqui para isso. Vamos tentar abrir a mente. O povo, igual nesse caso aqui, não era bem isso que estava sendo passado. Então vamos abrir a mente. A gente consegue ir atrás sem ganhar nada, né? A gente não está ganhando nada. Nada. Para isso. Hoje não é uma live que ninguém, que o povo está nos ajudando para fazer. Não tem nem propaganda, não tem nada. A gente está aqui de boa vontade para poder passar para vocês esse assunto aqui que estava muito mal interpretado. É isso aí. Né? Então a gente está aqui para isso. Então não nos cobre tanto, cobre mais dos administradores, do prefeito, do vereador, do seu candidato, da polícia. Isso. Cobre desse povo. Cobre, por favor, desse povo, que Santa Ernestina é pequenininha, um ovinho. Dá para resolver os problemas agora. E sempre que precisar estaremos de volta, tá bom? Seja para esclarecer uma dúvida, para entretenimento, para música. Falando em música, amanhã tem minha live. Tem a live do Gilmar. Amanhã tem minha live. Amanhã você vai cantar Cascatinha Ana. Cascatinha Ana, não. Amanhã eu vou cantar Bruno e Marrone. É especial, gente. Especial Bruno e Marrone. Mais de 50 músicas Ele tá só de Bruno e preparando a Marrone. garganta. Imagina o que deve estar tomando uísque, vodka. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Abraço, pessoal. O canal Obrigado, fica gente. por aqui, mas a gente pode voltar A qualquer momento. Abraço. Obrigado pelo carinho e audiência. Tchau, tchau. Tchau.